Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é a do Dr. King, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, este tema de vídeo é bem especulativo e anti-estoico, mas dane-se, lá vai. No seu ponto de vista, até onde o Leviatã é capaz de ir no quesito de reprimir a bobosfera, censurar e perseguir os homens que seguem seu próprio caminho? Qual seria o limite que ele hesitaria em cruzar para agradar às deusas? E a segunda doação é a de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, eu gostaria que você discorresse sobre a perseguição que a masculinidade está sofrendo por parte de acadêmicos, políticos, personalidades e pelo Estado. Seguem algumas referências sobre o tema. E aqui ele me manda um estudo recente feito por alguns intelectuais dos Estados Unidos, né, ou pelo menos considerados intelectuais, ou pessoas ligadas a instituições de cunho social, né, como uma chamada Diverting Hate, que seria divergindo o ódio, né? E o estudo parece que é sobre misoginia, extremismo, ódio de gênero e a machosfera e tudo mais. É um estudo sobre redes sociais e criadores de conteúdo da machosfera lá na gringa, e isso já está acontecendo tem um tempo, tá? Isso está acontecendo no Brasil também, está um pouco embrionário, né? Basicamente o que rolou aqui foi propaganda do Fantástico depois de que o Calvo do Campari lá cagou no pau, né? E chamou atenção demais, e da pior forma possível também. Rolou uns artigos aqui, né? Geralmente de blogs, assim, de jornalecos de terceira, mas basicamente toda a mídia mainstream, principalmente a tradicional, decidiu dar um pitaco a respeito, né? Eu acho que a Record fez matérias a respeito, a Globo também. De vez em quando surge, né, alguns artigos nesses blogs de jornalecos, assim, de menor categoria. E o Anônimo me manda umas informações sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Para vocês que são mais ligados nisso, talvez vocês conheçam os nomes que eu vou citar aqui, né? Ele cita o Better Bachelor, que é um criador de conteúdo que o Raccoon muito citava, né? Um cara mais do... Daí o nome, né? Better Bachelor. Bachelor é só tipo solteiro convicto lá nos Estados Unidos. Ele fala também sobre o Ben Shapiro, né? Inclusive dizendo que, de alguma forma, o casamento não é bom para os homens, e o Ben Shapiro é um criador de conteúdo, um intelectual de direita, vamos botar assim, lá nos Estados Unidos, que é bem ligado à política. Eu, inclusive, não sei se ele tem cargo político, se ele está pleiteando um. Eu não me interesso muito por isso, sabe? Porque, convenhamos, isso não afeta a minha vida. Eu vou explicar, inclusive, nesse vídeo por quê. Porque vamos convir, né? O que convém a nós, como criadores de conteúdo da machosfera brasileira ou ouvintes da machosfera brasileira, é uma coisa bem diferente, uma coisa que tem que ser mais individual e menos focada no grupo, em política e na generalização da coisa. No quesito geral da sociedade, o que está realmente acontecendo com a sociedade. A gente tem que olhar para nós mesmos e mudar nossa postura em relação ao mundo, entendeu? Ao mundo que nos afeta, aquilo que está imediatamente ao nosso redor, de verdade. Mas antes de iniciar o vídeo, vou lembrar vocês que se quiserem promover um tema de vídeo de assunto livre aqui para eu falar no canal e também ajudar com que o conteúdo permaneça gratuito para todos os homens, vocês podem fazer isso aqui através de uma doação no link da descrição e do comentário fixado, e vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados no meu servidor do Discord, né? No mais, se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras não financeiras, e ajuda muito, lembrem-se de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, fiquem à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. E como o Dr. King até falou, né, esse assunto pode ser bastante anti-estoico, porque muitas das vezes, né, vocês podem se pegar se sentindo preocupados demais, ou ansiosos demais, ou até revoltados, vendo, por exemplo, esses artigos que vêm surgindo, né, contra criadores de conteúdo masculinos e tal, ou contra a comunidade masculina, que geralmente vai pegar, assim, vai garimpar mesmo comportamentos mais extremos e mais malucos de uma minoria, e vão mostrar prints assim de caras falando coisas que são ditas no mesmo nível, até pior, em grupos femininos, tá? A vocês que estão inseridos em grupos femininos ou já tiveram algum tipo de contato, eu já tive bastante, por exemplo, o grupo das Palitas, né, Gina Indelicada, que hoje em dia eles estão mais fechados, retidos a grupos de WhatsApp ou grupos secretos de Facebook fechados, né, que dependem de análise para você entrar, porque a galera que meio que queimou a largada. Houveram uns infiltrados lá de dentro da comunidade masculina, homens mesmo, que começaram a vazar comportamentos literalmente ilegais das moças ali dentro, né? Inclusive, estava rolando até compartilhamento de pornografia ilegal. E o Yanni Kirigaia, por muito tempo, ficou envolvido nessa polêmica, né? Ele foi um dos infiltrados lá. Ele, inclusive, junto com a galera, tentou denunciar isso para a delegacia local, mas simplesmente, foi uma polêmica do caramba no Facebook na época.
mas simplesmente surgiu uma parede de mangina para proteger, entendeu? Ninguém quis acreditar, os advogados desentenderam o caso, né? Falaram que isso não vai a lugar nenhum. As pessoas simplesmente se recusaram a acreditar, né? Então, de fato, é uma coisa imutável da nossa sociedade. Não importa o que se faz, o que importa é quem faz, tá? Isso é uma realidade socioeconômica e também uma realidade de gênero. Em média, se uma mulher cometer o mesmo crime que um homem, ela vai levar menos punição, ou mesmo punição nenhuma, tá? No geral, a pena é mais branda para as mulheres mesmo. Mas beleza, isso é absolutamente imutável, tá? Você não tem como fazer nada em relação a isso. O máximo que você pode fazer é mudar sua postura e se adaptar. Por exemplo, nessa pesquisa aqui que o Anônimo me mandou, né, do Diverting Hate, são citados vários criadores de conteúdo da gringa, vários grupos e vários canais masculinos, e muitos deles, vejam só, são bem equilibrados, tá? Não tem nada necessariamente misógino, além de, no máximo, umas críticas ao feminino e talvez algo que deixe elas desconfortáveis ou conteúdo potencialmente ofensivo. Não chega a ser discurso de ódio, né? A depender, é claro, da visão que se tem hoje em dia dessa coisa de discurso de ódio, porque confundiram muito discurso de ódio com discurso potencialmente ofensivo, né? Pra mim, discurso de ódio é tipo pregar violência, pregar perseguição, tipo, dizer que essa pessoa ou esse grupo tem que apanhar, sabe? Ou tem que sofrer algum tipo de punição indevida ou coisa do gênero. E isso existe, tá? Por parte dos homens em relação às mulheres, mas também existe por parte das mulheres em relação aos homens pra caramba. E a gente não precisa nem ir em grupos exclusivamente femininos, como Gina Indelicada e Palitas, pra gente encontrar esse tipo de coisa. Uma rápida caminhada pelo Twitter, você encontra, assim, mulheres dizendo que homens têm que morrer, entendeu? Que odeiam homens e tudo mais. E, de fato, nas redes sociais, na internet, na nossa sociedade em geral, existe uma diferenciação muito grande de penalização para transgressão em relação ao gênero, como também existe uma relativização das transgressões femininas, uma indulgência patológica mesmo, tá? E eu entendo muitos caras se sentirem até, de certo modo, revoltados ou frustrados com isso, porque o que nos é vendido hoje é justamente esse conceito de igualdade de direitos e de responsabilidades, né, de punições e consequências, inclusive, para transgressões cabíveis. E essa porra simplesmente não é respeitada. Simplesmente não é respeitada. É uma mentira, é uma falácia para literalmente domar os homens e fazer talvez com que eles se comportem de uma maneira diferente, né, enquanto não é exigido esse mesmo comportamento das mulheres. E a gente entende também que a tentativa de atrelar essa coisa de discurso de ódio, né, misoginia e tal, a meras críticas que os homens fazem às mulheres ou exigências que eles fazem a elas, é simplesmente uma tentativa de protecionismo do ego feminino, né? Então, de fato, aos homens parece o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ou simplesmente liberdade de expressão é só pra mim, pra você não, entendeu? E o fato é que é o seguinte, as demandas femininas são muito mais atendidas pela sociedade no geral. Isso é um fato que vem desde o berço, sabe? Os pais, isso é pesquisa, isso é teste, você pode fazer inclusive na sua vida, tá? Os pais atendem muito mais as demandas da filha do que do filho, tá? Os homens e as mulheres atendem muito mais as demandas das mulheres do que a dos homens. Isso é uma realidade imutável que nunca foi diferente na história humana. Da mesma forma, as mulheres vão ter muito mais respaldo sociopolítico e cultural, né? Essas instituições de pesquisa ou de causas sociais, por exemplo, você acha que elas vão ouvir os homens? Os políticos, principalmente eles que são reféns de eleitorado, né? E as mulheres são a maioria do eleitorado pelos motivos que eu já expliquei aqui. Elas têm uma expectativa de vida maior, elas divergem menos de opinião política entre elas, né? Ou seja, são mais homogêneas politicamente. Isso também é uma pesquisa, tá? Que você pode contestar também aí no seu microcosmo, na sua vida. As mulheres, no geral, tendem mais à esquerda, ao socialismo, ao populismo, ao assistencialismo, em geral, ao estatismo, né? Os homens são mais a favor do libertarianismo, anarcocapitalismo, direita, minarquismo, sabe? Diminuição do Estado. Então é óbvio que o Estado, querendo crescer, ele vai dar mais atenção pro eleitorado que tem mais poder e que mais quer ver ele crescer, né? E ele vai dando assistencialismos e relevância em troca desses votos, porque é assim que o Estado opera. Então eis aí um dos motivos, tá, pelos quais as mulheres têm mais relevância social e política. Então, a gente não tem, nós homens, né, não temos nenhum tipo de ativismo. Quer dizer, tem o movimento dos direitos dos homens, mas eles não conseguiram nada, tá? Nada desde a sua concepção. É basicamente só um ambiente de debate muito parecido com a machosfera. Na verdade, ele está dentro da machosfera, né, porque é um conteúdo masculino. E é só os caras que basicamente tentaram se enfiar na política, mas não conseguiram nada. Não conseguiram retroceder nenhuma lei misândrica, não conseguiram passar nenhuma lei a favor dos homens. Eles não conseguiram nada, tá? Tudo que eles conseguiram basicamente foi abrir o debate para umas mulheres de direita, umas mulheres que se diziam interessadas nas questões masculinas,
E basicamente eles se tornaram mais a favor das questões femininas do que masculinas de fato, porque eles advogam muito por essa coisa de família e filhos e tradicionalismo, e a gente sabe muito bem que isso mais beneficia as mulheres e eu não vou nem dizer do que os homens, né? Mas na verdade isso prejudica os homens, a gente sabe muito bem. Na conjuntura atual, e até mesmo nas conjunturas mais tradicionais, a família mais prejudicava o homem do que beneficiava, né? Pelo menos pragmaticamente, materialmente falando. Exceto, é claro, numa sociedade realmente patriarcal, né? Onde o pater-família, tipo na Grécia, o pai, ele tinha mais benefícios do que o homem solteiro. Então, se o cara quisesse ascender politicamente, economicamente, socialmente, ter um network maneiro, ele tinha que fazer parte dos pais de família. Hoje não, hoje isso não acontece. Se você é pai de família, você não ganha nada por isso, você só ganha responsabilidade, consequências e muitas das vezes até perseguição com essa demonização do patriarcado, que na verdade é um grande bicho-papão, porque o patriarcado deixou de existir há pelo menos uns séculos aí, tá? O patriarcado real, falando do real mesmo. Então, nós homens nunca vamos ter apoio político, nós nunca vamos ter, sei lá, intelectuais a favor de gerir aqui uma pesquisa, né, contra, por exemplo, a misandria na internet. Vá por mim, já tentaram, não deu em nada. O movimento dos direitos dos homens, por muito tempo, era pioneiro nisso, né, em ficar coletando dados e levando para o debate público e tentando fazer a cabeça de quem importa para ter uma mudança. Eles não conseguiram, eles estão falidos até hoje, e o movimento dos direitos dos homens pode ser traçado até, pelo menos no mundo moderno, até as primeiras ondas do feminismo, cara. E desde então, o que eles conseguiram travar? O que eles conseguiram passar para os homens? Nós somos gratos, de alguma forma, pelo movimento dos direitos dos homens? Tem alguma coisa aí que você ganhou por ser homem socialmente que o movimento dos direitos dos homens te deu? Não, né? Então pronto, esses caras faliram há décadas. Então assim, qual a minha perspectiva? É uma perspectiva muito mais individualista, entendeu? Desvencilhe-se de rótulos, desvencilhe-se de grupos, comunidades em geral. Você no máximo vai se associar a eles momentaneamente, tá? Se associar e não se identificar, não ser recrutado, se voluntariar nem nada. Você vai fazer pequenas associações momentâneas enquanto for funcional para você, enquanto você estiver ganhando alguma coisa. Mas é aí que você vai ter que desenvolver princípios e um propósito de vida bem estabelecido, que é o que a maioria das pessoas não fazem, tá? E muitos homens não fazem, mas para eles é especialmente necessário, porque o homem ele não pode se dar o luxo, se ele quiser pelo menos viver uma vida funcional, de ficar caminhando sem rumo por aí, entendeu? Perder tempo na internet, em grupinho de Telegram, o servidor do Discord batendo papo a troco de nada. Tipo, ficar fofocando, falando de noticiazinha, coisas que não trazem a ele um ganho substancial. Eu imagino que, se você está nesses ambientes, é para você ganhar alguma coisa, você aprender alguma coisa, você vai se engrandecer, tá? Se aquilo está te travando de alguma maneira, ou pior, tá te estagnando, sabe, não te leva a nada, tu tem que vazar, filho. E é o que eu muito percebo no meu grupo do Telegram e no meu servidor do Discord, tá? Caras que estão ali a troco de nada, pra falar besteira, pra fazer shitpost, sabe? E pra ficar falando de noticiazinha que interessa a machosfera do tipo, não sei quem se divorciou. Tipo, isso é bem fofoca, sabe? É bem infantil até de certo modo. Agora, eu faço conteúdos de notícias que interessam sim a machosfera, como por exemplo foi o que eu fiz o vídeo do divórcio do Peter Jordan do canal Ei Nerd, né? Só que aí que tá, esse é um conteúdo topo de funil, ele é pra trazer mais gente pro canal mesmo, porque esse tipo de conteúdo é mais eclético, é mais abrangente, estoura a bolha. E é assim que eu trago mais gente para o conteúdo mais denso como esse aqui, né? E vocês podem ver que o núcleo do meu conteúdo é mais denso, né? E geralmente são os que pegam menos visualização. E é por isso que vocês têm que ter o discernimento que o conteúdo topo de funil ele é a porta de entrada para todo mundo e provavelmente foi a sua. Porém, você não pode passar muito tempo num estágio só, entendeu? Senão você vai estar estagnado. Beleza, você já passou alguns meses consumindo conteúdo topo de funil, mas e agora, cara? Você vai para onde? O que é que você quer, entendeu? Beleza, cada um no seu tempo também. Eu não vou dizer quantos meses é o mínimo ou o máximo, mas que existe um limite, existe, tá? E, assim, os criadores de conteúdo, eles também são associações temporárias. O meu conteúdo, por exemplo, ele já pode estar desgastado para você. Você talvez não queira mais ver os meus vídeos, sei lá, de topo de funil, mas é a forma com a qual eu faço fluxo, sabe, de pessoas entrar e sair do meu canal. Eu não me importo de perder inscritos e de caras simplesmente chegarem aqui e falarem, olha, o conteúdo, não necessariamente pra mim, tá? Porque isso não muda nada na minha vida. Eu acho que o cara tem que tomar essa decisão sozinho e partir pra próxima.
Mas ele vai chegar e dizer pra si mesmo que o conteúdo do Coruja já não é mais útil pra ele, ele pode ser grato ou não, não me importa, sinceramente. Se ele for grato, eu vou reconhecer, é claro. Mas se ele aprendeu alguma coisa e ele evoluiu, ele não precisa nem dizer nada. Isso acontece, na verdade, todo santo dia e eu não fico sabendo, né? Todo santo dia tem um cara que assistiu o meu vídeo pela última vez e nunca mais vai voltar no meu canal. Ele aprendeu muita coisa, às vezes ele acha que foi um conteúdo útil ou não foi. O cara às vezes nunca comentou no meu vídeo nenhuma vez. Ele só assistiu o que tinha que assistir, passou alguns meses aqui, talvez tenha zerado o canal, talvez tenha só assistido o que lhe interessava. Ele aprendeu o que tinha que aprender e foi embora. Talvez ele tenha feito doações ao canal, talvez ele tenha compartilhado o vídeo, dado like e tudo mais, talvez não. Eu não tenho como saber, né? Até porque grande parte das doações são anônimas e tal. Se o cara não quiser se identificar, ele não se identifica em momento nenhum aqui. Mas aí tu percebe que o cara teve uma perspectiva muito mais pragmática. E se ele continua aqui, simplesmente porque ele gosta de mim como criador de conteúdo, gosta da minha voz, gosta da forma com que eu falo, das minhas opiniões, beleza, também não tem problema nenhum, entendeu? Mas o problema é o cara, ele achar que isso não é uma associação temporária. Cara, tudo na vida é uma associação temporária. Seus relacionamentos, sua família, até sua vida, né? Então, um belo dia, até o Dr. King, que está sempre promovendo vídeos aqui no canal, é assinante do meu servidor do Discord e tudo mais, ele pode acordar e esquecer do Coruja, tá ligado? Não necessariamente porque ele encontrou uma honradinha, começou a namorar, quer casar e ter filho, não sei o quê. O cara simplesmente vai ter outras prioridades na sua vida, sei lá. Então eu acho que tem que ter um tempo limite para todos os estágios da sua vida, sabe? Muitas das vezes eu vejo caras que estão realmente frustrados e ressentidos, tá? Dá pra ver que as emoções dele estão efervescentes, assim, porque ele se comunica de uma forma mais energética, ele usa palavras de mais baixo calão, ou ele tenta ter uma opinião forte, né, sobre tudo, para tentar chocar através das suas palavras. Eu entendo caras assim porque a eles foi vendido uma mentira, né? Várias mentiras, na verdade. Como essa mentira de que homens e mulheres serão tratados iguais pela sociedade, com igualdade de direitos e igualdade de deveres, o que é a maior sacanagem isso aí. Não existe igualdade de direitos, mulheres têm dezenas, talvez até centenas já, tá? De leis exclusivas, elas sofrem até 30% menos punição pelo mesmo crime, elas transgridem na internet e produzem discurso de ódio contra os homens diariamente, sem punição também. Não existe nenhuma pesquisa sobre misandria por aí, né? Enfim, não está tendo artigos nem matérias a respeito dos grupos de ódio femininos que existem pra caramba também, né? Então, de fato, existe uma grande cortina de ferro que defende as mulheres aí. Então, sim, o homem como masculino, como coletivo no geral, ele está sendo constantemente desrespeitado, constantemente testado, né? E essas injustiças são literalmente cutucadas para ver se eles fazem alguma coisa mais energética. E parece mesmo um shit test, né? Que é uma coisa bem comum do comportamento feminino. Que é do tipo, vou te provocar até você tomar uma medida mais drástica, e se essa sua medida for drástica o suficiente para me controlar, vai dar certo para você, porém se não for, eu vou usar isso como um argumento para continuar o shit test, né? Como, por exemplo, essas pequenas provocações aí vão fazendo alguns homens, né, os mais extremos, terem comportamentos mais problemáticos, né, e aí vão usar esses mesmos sentimentos que criaram contra esses caras, né? É tipo quando uma esposa ela fica irritando o marido, provocando o marido vai lá e grita com ela, tá ligado? E aí ela vai pra vizinha ou vai pra comunidade em geral se fazer de vítima dizendo que o marido gritou com ela, mas ela obviamente vai deixar de fora as provocações e as pirraças que ela fez com o marido, né? Pintando ele sempre como vilão, né? Como o demônio da relação. E aí chega uma hora que o cara tá de boa sentado no sofá e a polícia bate na porta dele. E é exatamente isso que está acontecendo com o coletivo masculino. Então, eu já falei a vocês que isso é uma lei hermética. O Hakumi já citava isso. O micro repete o macro, cara. Eu já falei, essa coisa de direita e esquerda não é nada além de um grande espectro masculino contra um grande espectro feminino. E é por isso que os homens estão perdendo em todos os âmbitos. Primeiro, que eles não enxergam dessa forma. Segundo, porque eles estão de mãos atadas muitas das vezes e não sabem se portar. É por isso que a minha perspectiva para lidar com problemas como esse, tá, no geral, é a mesma para lidar com problemas dentro de um relacionamento. Hoje os homens estão de mãos atadas. Eles não podem fazer nada sem que eles sofram sessões legais, entendeu? E é isso que eu sugiro. Não faça nada, apenas se retire em silêncio e vá embora. Esse é o cerne do fenômeno de homens que seguem o seu próprio caminho, né? O qual eu sou muito mais ligado. Tipo,
Se a sua mulher tá enchendo o seu saco, em vez de você gritar com ela ou fazer qualquer outra coisa, simplesmente se retira em silêncio, entendeu? Vai embora. No caso dessas provocações macrosociais aí, né? Essas perseguições aos homens, cara, a única coisa que você pode fazer é se retirar em silêncio. Qualquer coisa que você faça, com certeza vai ser usado como argumento para justificar as perseguições e as provocações dessa galera. Tipo, já tem até, né, artigos a respeito de homens misóginos que não querem se relacionar com mulheres porque odeiam mulheres, tipo, MGTOW. Tipo, os caras não necessariamente estão falando nada, os caras não necessariamente estão fazendo alguma coisa, eles só estão parando de flertar, eles só estão parando de se comunicar com as mulheres, que veja só, é um direito deles. Você não pode, em nenhuma lei no Ocidente, você é obrigado a se relacionar com uma pessoa mais intimamente, né, tipo sexual ou amigavelmente. Então, quanto a isso, não se preocupe, não vai haver nenhuma lei que vai obrigar você a ter relacionamentos mais sérios com mulheres. E se chegar a esse ponto, bom, eu tenho certeza que mulheres vão ser as últimas das suas preocupações, porque provavelmente o Estado já virou algo tão bizarro, tão gigante, e já está metendo o bedelho dele tanto na sua vida, que relações de gênero vão ser a última das suas preocupações. Então, assim, a brecha que nós temos é a guerra das trincheiras, entendeu? É ficar retrocedendo trincheira. Perceba que essa coisa de casamento já era. Juridicamente, legalmente, culturalmente, socialmente falando, o casamento já era. Paternidade, coabitação, tá tudo na mesma coisa. A questão do namoro sem coabitação tem seus problemas sociais aí e tal. Tem alguns problemas legais também, como falsa acusação, mas no geral os caras ainda estão conseguindo viver tranquilo com isso, sabe? Com menos problemas. A coisa do solteirismo convicto, sexo casual, tem menos problemas ainda. Então você percebe que é como se fosse uma pirâmide de problemas, né? Quanto mais sério você se relaciona com uma mulher, mais problemas você tende a ter. E quanto menos sério você se relaciona com elas, menos problemas você tende a ter. Quem que tá com menos problemas, obviamente, é o Volcel, né? É o cara que, porra, basicamente só lida com mulheres em situações sociais, como trabalho, atendimento, sabe? Ou porque tem alguma conhecida ali e tal. Ele não quer mais nada dela justamente porque ele não quer se relacionar com ela, né? Mais intimamente. Esse é o meu caso. E eu tô perfeitamente seguro aqui, sabe por quê? Porque ninguém pode me obrigar a sair daqui. Se chegar um momento onde eu vou ser obrigado a sair dessa situação, aí já fudeu tudo, aí já tudo foi pro caralho, tá? Esqueça. Aí já vamos estar em 1984 e mulher vai ser a menor das minhas preocupações. Então, assim, quantos problemas você quer correr, entendeu? Esse é o ponto. E no caso de você estar associado à machosfera de alguma forma, bom, é simples, é só você se desassociar. Ou simplesmente você deixar de ter esse comportamento que eu vejo muito aqui, né? Os caras, eles têm muito desse comportamento seitista de achar que quando um criador de conteúdo para de ter uma linguagem até mesmo potencialmente ofensiva em relação às mulheres, ele está manginando, né? Ele se vendeu, enfraqueceu o conteúdo, né? Diluiu o conteúdo de alguma forma. Por quê? Porque esses caras realmente são o Zé Revoltinha. São os Zé Raivozinhos, entendeu? Eles querem sempre ficar usando essa porra desses termos que, porra, tá dando merda em tudo quanto é lugar, filho. Tipo, colher, merdalher, depósito, né? Porra, você tá usando esses termos, filho, você vai ser quicado do meu canal, tá? Você vai ser quicado do meu grupo do Telegram, do meu grupo do Discord. Se você ficar falando dessas merda, tu vai ser perseguido e eu ainda vou rir e vou comemorar a sua perseguição, porque cara que nem você tem que se fuder mesmo. Porque não tem outra, você é burro, é simplesmente seleção natural a esse ponto, né? Não é nem misandria, é seleção natural porque você não consegue, primeiro, se controlar, segundo, você não consegue se equilibrar emocionalmente, né? Porque dá pra ver que você tá revoltadinho de alguma forma, então isso tem que ser melhorado aí por você mesmo, né? Porque, porra, você vai sofrer consequências com isso e, além de tudo, isso provavelmente está envenenando a sua vida emocionalmente. Então, assim, conclusão de tudo, cara, o fato é que muitas das perseguições que as mulheres fazem ao discurso masculino é só insegurança delas, sabe? É só uma tentativa de controlar o que os caras pensam, o que os caras sentem, o que os caras acham e até o que os caras querem. A gente está vendo, por exemplo, como não pode mais ter mulher gostosa em propaganda porque elas dominaram as empresas com essa ideia de que isso as torna inseguras sobre o próprio corpo e isso é uma forma de moldar os homens a desejar cada vez mais mulheres com corpos irreais e inatingíveis. Isso deixa elas com autoestima baixa, sei lá, entendeu? Agora, a mesma coisa não pode ser dita sobre os homens, né? Elas não estão nem aí. Elas ainda querem ver os caras gostosões e pai não sei o que, o cara alto. Inclusive, esse discurso de o corpo gordo é lindo só conta para as mulheres, né? E essas propagandas, né, sempre mostram uma mulher acima do peso com um cara dentro do peso, ou até mesmo um cara shapeadão, né? Pá, dividido e não sei o que. A gente vê outros tipos de violência moral ou social, né, delas dizendo que homens que não querem assumir mãe solteira são, na verdade, maturos e são só moleques, né? Como se elas soubessem o que é ser um homem de verdade, sendo que elas não tiveram nem pai em casa para saber isso. A gente vê essa
perseguição aí aos homens também, dizendo que eles são potenciais estupradores, simplesmente porque eles mostram a sua apreciação ao corpo feminino na internet, sabe? O cara, porra, pega uma mulher da Olimpíada, assim, né? E, porra, sei lá, do nada sincronizado, da corrida, do salto. E fica aí dizendo que ela é gostosa e não sei o que. Beleza, isso não é lá muito elegante de se dizer, convenhamos. Mas, tipo, mulher também faz isso com um cara bonitão, entendeu? E, porra, o cara tá só expressando uma opinião a respeito da aparência de outra pessoa. E, de certa forma, até de uma maneira elogiosa, entendeu? Que a outra pessoa pode até gostar. Porque eu não consigo imaginar um homem que não vai gostar de ser chamado de gostoso por uma mulher, né? Por mais que essa mulher nem gere atração nele. Então, por isso, muitas mulheres, às vezes, querem simplesmente dizer que o cara é um potencial estuprador, ele é um estranho, ele é um maluco, simplesmente porque ela tá com invejinha, sabe? Com um ciúmezinho besta. A gente sabe muito bem que isso é bem mais comum das mulheres do que dos homens, velho. As mulheres são mais possessivas, são mais ciumentas no geral, por incrível que pareça. Elas são mais inseguras a respeito da própria aparência. E isso pode ser provado de várias formas. Mas também tem essa perseguição enfadonha aí, né, a discurso masculino e exigências masculinas, como dizer que o discurso Red Pill faz os homens dividir as mulheres entre boas para relacionamento e não tão boas ou ruins para relacionamento. Como se fosse um crime o cara ter um padrão de exigência, entendeu? Aí eles ficam dizendo que depois dos 30 não é boa para relacionamento, mãe solteira não é boa para relacionamento. Tá, mas cadê o crime nisso? Qual o problema? Isso não chega nem a ser ofensivo, entendeu? O cara, ele simplesmente está criando exigências que muitas mulheres inclusive têm até maiores, mas é aquela coisa, né? Para essas aí, elas podem e você não pode. Então, assim, quando a gente chega aqui nessa comunidade e começa a desmascarar alguns golpes comuns, né, de algumas mulheres em relacionamento, aí, porra, é como se você fosse um criminoso. Isso mais parece o fato que, pô, elas estão com medo de serem desmascaradas porque, de fato, elas fazem isso. As que reclamam fazem isso. Só pode, velho, não tem outra explicação. Então, de fato, é aquela tentativa de fazer a exigência dos homens ser mínima, deixar eles sempre sem opções, aceitando o que elas bem oferecerem, o que elas quiserem oferecer, jamais fazendo com que eles fiquem alertas, né, ao redor delas, quando na verdade as mulheres já recebem desde a infância, velho, a Red Pill feminina, vamos botar assim, dos seus familiares. É sempre aquela coisa, não confie em homem, o homem ele vai te usar, o homem ele tá interessado em uma coisa de você, ele pode te manipular, ele pode mentir e tal. Beleza, homem faz isso, com certeza, tem homem que faz isso sim. Agora, tem mulher que faz isso também, e isso não é dado aos homens pelos pais, isso não é dado aos homens pela sociedade, pelos amigos, e o que a gente tenta fazer aqui dentro da comunidade masculina é justamente isso, né? Ser esse substituto para ajudar os caras a se relacionar melhor, né? Mas parece que as que acham a Red Pill um problema querem realmente evitar com que isso aconteça porque não querem que os caras sejam ajudados, porque isso prejudica, né, os prospectos de relacionamentos delas. Mas, de fato, dentro da Red Pill tem um monte de maluco, tá? Como dentro do conteúdo mesmo feminino também tem um monte de maluca, um monte de doida, frustrada, pô, que se relacionou com um tipo de cara errado e tomou toco, ou foi traída, ou o cara foi tóxico com ela, ou ela só se atrai por traste mesmo, e muitas das vezes elas mesmas admitem isso, tá? É até um meme comum aí entre as mulheres, que elas só se atraem por traste. Ai, meu Deus, por que você me fez assim? Algumas delas se dizem hétero involuntariamente, né? Porque não queriam ser atraídas por homens, porque ela só gosta de homem tóxico, e elas, pô, então assim, danca a responsabilidade, né? Os homens não tem que mudar, é você que tem que escolher as pessoas melhores pra estar com você, pô. E pode ver, grande parte dessas reclamações das mulheres ao conteúdo masculino é por conta de uma incapacidade delas de lidar com a responsabilidade das próprias ações, e grande parte das críticas das mulheres aos homens é uma incapacidade também de lidar com responsabilidade e peneirar quem entra na sua vida bem. Mas de fato tem uma galerinha aqui no meu canal também, né, homens, obviamente, que falam merda pra cacete, entendeu? Fica falando tipo colher, merdalher e não sei o que. Eu vou botar essas palavras aqui como pra serem automaticamente removidas no meu canal, simples assim. E toda vez que eu ver um cara falando uma merda dessa, vai tomar ban, justamente porque ele tá sujando a minha comunidade, ele tá se sujando, ele tá levantando bandeira, porque na internet ninguém é realmente anônimo e ninguém tá 100% seguro, tá? E sem falar que esse cara mostrou uma clara inabilidade de lidar com as próprias emoções, uma clara dificuldade de se equilibrar, e por mais que ele ache que o mundo é injusto com os homens e que ele esteja sofrendo pra caramba, porque provavelmente não é verdade, provavelmente a vida dele aí, pessoal, não está sendo afetada por essas coisas que ele vê na internet. Então dá pra ver que é um claro descontrole emocional e é uma infantilidade, né? Esses caras têm que ser afastados mesmo. Então eu ainda acho que é perfeitamente possível você tecer críticas às mulheres de forma equilibrada, sem que você sofra sanções por isso, né? Porque tem diversos vídeos meus aqui
que eu faço justamente isso. O último deles foi porque é um porre conversar com mulher. É o que eu acho, é o que eu penso, fiz várias críticas a elas, a mentalidade delas, a forma com as quais elas agem. O vídeo tá aí tranquilo, não deu nada, não foi removido do YouTube, foi desmonetizado. Sim, eu mesmo desmonetizei, eu mesmo disse que tem conteúdo potencialmente ofensivo, porque simplesmente o coletivo feminino ele tem um ego muito frágil, né? Então, os próprios anunciantes eles não querem ter a sua marca, o seu produto, o seu serviço associado a um conteúdo que é desagradável ao público feminino, porque elas são as maiores consumidoras geralmente, né? Os homens eles produzem mais dinheiro, mas eles rendem esse dinheiro às mulheres no geral, e aí elas consomem com esse dinheiro, consomem muito mais. Até aí eu entendo, não tem um problema não, beleza, desmonetizo, eu mesmo desmonetizo o vídeo e deixo lá rolando. Então perceba que tecer críticas cabíveis e respeitosas às mulheres é perfeitamente tranquilo. Pode ter até um conteúdo potencialmente ofensivo, mas essa parada de potencialmente ofensivo é uma questão de intenção, né? Se você está na intenção de ofender e se o alvo da ofensa ou da potencial ofensa se sentiu ofendido. Mas é como o Jordan Peterson falou, né? Para você exercer a sua liberdade de expressão, você tem que ter o direito adquirido de ofender a outra pessoa. É que nem tipo se a sua namorada, sei lá, ou a sua irmã, sua mãe pergunta se ela tá gorda. E aí para você exercer a sua plena liberdade de expressão para dizer, tipo, olha, você tá gorda mesmo, essa é a minha opinião, você não quer a minha opinião, você não pediu? Então, você tem que me liberar para dizer que de fato você tá gorda. Ela pode se sentir ofendida com isso, mas porra, não foi ela que pediu a opinião? Então o exercício da liberdade de expressão é expressar a sua opinião sem que ninguém tenha pedido. E, porra, o que eu acredito que eu faço aqui no meu canal é bem isso, tá? Eu não prego ódio às mulheres, eu não prego nenhum tipo de perseguição, violência, nem nada do gênero. Porra, eu não prego nem afastamento dos homens. Se pareceu isso pra vocês, eu até me reitero aqui, né? O afastamento é o que eu faço. E é o que eu digo que traz mais segurança pra mim. Eu tenho certeza que traria mais segurança nesse quesito pra todos os homens. Então, eu não tô aconselhando ninguém a nada ou coisa do gênero. Mas enfim, pelo menos aqui no YouTube, eu acho que tá até de boa o que eu posso falar em relação às mulheres, tá? Tem muito tempo que eu não tenho um vídeo removido do ar por, sei lá, discurso de ódio potencialmente ofensivo. Esse aqui é o meu 4º canal do YouTube já, e ele tá, porra, firme e forte aí. Eu falo o que eu bem penso, o que eu bem quero, o que eu entendo das coisas e o que eu acho das mulheres. E, porra, tem muito tempo que um vídeo meu não cai. Então eu sempre tento dar a minha opinião sincera, sem vícios, tá ligado? Sem extremismos, até tentando manter um pouco de decoro e respeito. E, porra, tô sempre repetindo, né? As mulheres no geral, então deixando sempre resguardado aquele grupo de mulheres exceções, ou basicamente dizendo que não são todas, simplesmente para fazer o Zé anti-generalização ter o seu orgasmo intelectual aí, né? Mas não são todas, não podemos generalizar. Enfim, esse Zé generalização aí, né? Ele tá sempre repetindo isso como se fosse um papagaio, ele nem entende a própria língua, ele só pegou isso de alguém e repete, porque generalização é a forma correta de você olhar para qualquer grupo amostral. Totalização é que é o problema. Generalização vem de conceito geral, é a maioria. O geral é a maioria, porra. Mas enfim, né, eu sempre repito isso porque volta e meia aparece um Zé anti-generalização aqui, um papagaio de pirata, porque o canal está crescendo e crescendo bastante, né? Então tem sempre aparecendo gente nova e é por isso que muitas das vezes o meu conteúdo pode parecer para vocês repetitivo, mas é isso, né? Tu não pode exigir que o criador de conteúdo ele esteja sempre atendendo às suas expectativas quando eu tenho 60 mil inscritos. Então, porra, você é só mais um, né? Eu falo para 60 mil. Cabe a você procurar conteúdos melhores caso você não esteja gostando desse aqui. Mas enfim, senhores, eu acho que cheguei ao cerne da questão, né? Que essa coisa de masculinidade, grupos masculinos e a machosfera e tal, isso não é nada, tá? Isso é absolutamente nada, isso é merda, deveria ser tratado como merda pra você. Você é um indivíduo próprio, tá? Você tem que parar pra pensar em como você tem que agir individualmente em relação àquilo que te afeta, tá? Então, tome cuidado pra você não ser um expansionista aí e, por exemplo, ficar preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos porque você acredita que isso vai chegar no Brasil. Veja, vai chegar. Então o cara ele não está nem pensando no que o afeta aqui e agora. Ele não vive na realidade, ele vive no futuro próximo ou em projeção do que vai acontecer no futuro a partir do que ele viu do que está acontecendo a milhares de quilômetros dele. Então assim, mantenha os pés na realidade, tá? Fixe no agora, observe o que está ao seu redor imediato e haja de acordo, tá? Veja o que está acontecendo na sua família, no seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos, nos seus relacionamentos em geral, na sua cidade no máximo, ou quiçá só no seu bairro, e acabou. Fora isso, a prioridade é menor ou até mesmo mínima. Então, a machosfera está sofrendo perseguição. Foda-se, você não é a machosfera. Apenas saia da machosfera, se você está com medo. A masculinidade está sendo provocada. Dane-se, você não é a masculinidade. Inclusive, o conceito de masculino e de masculinidade não tem nem tanto a ver com essa coisa do que a sociedade espera do homem. O que fez o homem chegar até aqui como homem e ter esse dimorfismo sexual que é o que o diferencia da mulher é a capacidade de adaptação. Perceba, isso é biológico, isso é axiomático em todos os ambientes, em todas as situações, em todos os sentidos, né?
Todo ser humano ele é concebido como fêmea, né? Como menina nesse caso. E só quando existe o cromossomo Y no genoma, que é o que diferencia o homem de uma mulher a nível genético, é que o clitóris cresce e a vagina se fecha formando pênis ali, né? Ou seja, você já foi uma menina um dia, mas por adaptação você se tornou um homem. É a mesma coisa socialmente. Quando você é criança, você tem basicamente a mesma responsabilidade, a mesma autoridade, ou mesmo tratamento, ou parecido, né, com o de uma menina. Mas quando você se torna um homem é quando você se adapta, tá ligado? Então, o que define a masculinidade não tem nada a ver de ser provedor, ser homem de verdade, moral, ética, e ser heróico, e estar de pé entre as ruínas, e ser firme, ser durão, e falar o que pensa, e não sei o que, essas coisas assim mais caricatas, né, da masculinidade. Os caras até eles associam a masculinidade a, sei lá, certos tipos de carros, a forma com a qual você se alimenta, a um certo tipo físico, né? Os caras têm essa loucura, ai não, o tipo físico masculino é o cara shapeado, malhado, hipermasculino, não sei o que, isso não tem nada a ver, velho, isso não significa nada pra masculinidade de fato. O que fez a masculinidade realmente existir até os dias de hoje foi a capacidade de adaptação, porra. Na verdade, isso aí é o fato da vida, né? Quem se adapta sobrevive, quem não se adapta morre. Aquele que tem mais sucesso não é o que se reproduz mais, não é o mais forte, não é o mais atraente, não é nem o mais virtuoso. Aquele que sobrevive, que tem mais sucesso, é o que se adapta melhor. Ponto final. Você tá se adaptando ou você tá com essa porra dessa noia de masculinidade tradicional aí, de que você tem que ser durão, você tem que ser fortão e você tem que dirigir um carro alto, né, e grande, ou que você tem que ser grosso, você tem que levantar a voz e você tem que se expressar de tal forma, cagando regra sobre o que é masculinidade. Muito pelo contrário, cara. Regras engessam a masculinidade, geralmente. Então você tem que ser adaptativo, é isso que define o masculino, tá? E essa é a mensagem mais importante do vídeo, mas infelizmente só 10, 15% de vocês vão ouvir isso aqui, tá? É uma pena realmente, eu vou tentar deixar aí ao longo do vídeo para que vocês assistam até o final, porque isso aqui é realmente importante, esse vídeo é de suma importância pra gente lidar com misandria, pra gente lidar com perseguições da machosfera, pra lidar com todo tipo de, sabe, todos os problemas que o homem tem ao longo da vida podem ser resolvidos com a capacidade de adaptação dele e ponto final. Então, vocês, senhores, que acompanharam até aqui de verdade, porra, vocês são guerreiros, a vocês que eu sempre mando um forte abraço, né, e desejo a vocês sabedoria e consciência sempre, ou pelo menos lembro vocês a buscar isso. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.